Pergunta pra gente: quais são os 2 piores conselhos que a gente pode dar para um autista, para uma pessoa autista? Para falar sobre isso, a gente tem que se lembrar de que um dos principais critérios diagnósticos do autismo é a dificuldade para se expressar, para socializar e para interagir. E hoje eu estava assistindo a um vídeo de um autista, um youtuber, que já é adulto, e ele contava que era difícil compreender as dinâmicas na escola, compreender por que as crianças imitavam a professora o tempo inteiro no jardim de infância, em rodinhas, né, quando estavam cantando. Ele não entendia o propósito daquilo tudo. Ele costumava se perguntar, então, qual era esse propósito de imitar as outras pessoas? E, sem encontrar respostas, então ele fazia os próprios movimentos. E pode parecer muito maduro, né? Que ótimo, super autêntico. Só que não. Depois de algum tempo, né, sem se conectar com as outras crianças, sem participar das brincadeiras, esse menino autista, ele passou a ser excluído do grupo, que geralmente é o que acontece, porque as outras crianças também não entendem o motivo dele não querer participar da brincadeira. E antigamente até se pensava isso mesmo, que a criança autista, ela preferisse não participar, preferisse ficar de fora, preferisse ficar distante das outras pessoas, mas não. Alguns dos autistas que já são adultos, eles contam que ficavam desesperados, tentando imaginar como as interações sociais aconteciam, como tudo funcionava, para ver se eles tinham alguma chance de fazer amigos. E é aí que o masking, ou a camuflagem, entra. Porque nos neurotípicos, esse espelhamento ele ocorre de maneira natural. E para os neurodivergentes, isso tem que ser observado e tem que acontecer de maneira intencional, às vezes, consciente. E não é só no autismo, não. A camuflagem ela pode acontecer no TDAH, na dislexia e em vários outros diagnósticos, quando a pessoa sente essa necessidade. E antes de falar de outros detalhes, a gente precisa esclarecer o que é, então, o masking, o que é a camuflagem. Basicamente, a camuflagem é um processo em que o indivíduo altera as suas próprias características naturais, tentando encobri-las. Então, ele altera ou mascara as suas características naturais. E o que a pessoa autista, então, costuma mascarar, o que ela costuma esconder? O clássico do clássico do clássico é o contato visual. O autista ele pode se forçar a ter esse comportamento de olhar nos olhos da pessoa, porque ele pode perceber essa necessidade, pode perceber o estranhamento dos outros também. Ele pode também fazer uma escolha de se manter calado a respeito dos seus próprios interesses, que geralmente é o seu hiperfoco, porque alguém já falou que ele tende a monopolizar as conversas. Então, se alguém o criticou por ter um monopapo, ele pode criar essa estratégia, mascarar com o silêncio. O autista também pode mascarar a inabilidade social dele, montando scripts de conversa antes de chegar aos lugares, antes de se encontrar com as pessoas. Ele pode acumular respostas, fazer uma lista de respostas prontas para uma série de perguntas que se repetem nas interações familiares ou em outros ambientes também. Em vez de se expressar, né, de expressar, por exemplo, o desconforto que ele tem com barulhos, com a luz excessiva, com outros estímulos sensoriais, ele pode também se manter calado a respeito disso para não chamar atenção para si. E é muito comum também que a pessoa esconda aqueles comportamentos, os stimmings, os comportamentos autoestimulatórios que geralmente são usados para trazer conforto diante de algum estresse, para se acalmar, principalmente em situações estressantes. E aí, se a pessoa tinha mania de estalar os dedos, de mexer demais os pés, talvez ela escolha movimentos mais discretos, menos óbvios, que não vão chamar a atenção das outras pessoas. E por que ocorre a camuflagem? Por que essa estratégia, esse mecanismo de defesa aparece? Bom, dentro do espectro e fora do espectro também, a camuflagem das nossas características, ela acontece por causa de alguma pressão social. A família pode não querer que a gente tenha determinados tipos de comportamento. Pode acontecer também por causa de bullying, por causa de algum tipo de abuso. E, claro, a pessoa também pode não se sentir confortável na sua própria pele. Mas acontece que essa estratégia de sobrevivência, de mascarar suas próprias características, é muito cara para o psiquismo.
E como a gente já falou em outros vídeos, a pessoa, né, quando camufla, quando usa essas máscaras, ela tende a ficar bastante estressada e insegura, porque ela não sabe se as pessoas gostam dela ou dessa máscara que ela criou. Então, ok. Mas se mascarar pode ser exaustivo, extremamente desconfortável e frustrante, qual seria então a outra opção? Existe um movimento para que as pessoas se libertem das suas máscaras sociais, é o hashtag Take the Mask Off, ou simplesmente tire sua máscara. Mas será que todas as pessoas estão preparadas para isso? Será que vale a pena? De vez em quando tem alguém que me conta que recebeu o diagnóstico de autismo e aí que passou a ficar mais relaxado, passou a ser ele mesmo, deixou a máscara de lado, mas os amigos começaram a reclamar porque eles não conheciam a nova identidade, eles não conheciam aquela pessoa, na verdade eles não conheciam a identidade real. E aí esses alunos, né, outras pessoas me perguntam meio indignados se elas devem usar ou não usar a máscara. Se ela se apresenta de verdade e sofre com as críticas, ou se ela usa a máscara, se ela esconde a própria personalidade e sofre com ansiedade. Que dilema, né? Mas acontece que eu costumo responder para eles, né, que não existem só duas opções, só duas respostas possíveis. Não é só preto ou branco. Na verdade, existe todo um espectro entre camuflar tudo e não camuflar nada. E eu não estou sozinha nesse pensamento mais colorido. Existem outros autistas e o Paul McAuliffe, inclusive, que tem um canal grande aqui no YouTube. Ele é a criança que eu contei para vocês, era o vídeo dele que eu estava assistindo e foi ele que decidiu usar essas estratégias de camuflagem depois de sofrer com a exclusão no jardim de infância. Ele é autista e a percepção dele é a de que ninguém, nem os neurotípicos, eles são totalmente transparentes. Os neurotípicos, eles também têm as suas próprias construções sociais. E, aliás, essas construções, essas regras sociais, elas nos protegem, elas são prudentes, porque nós não podemos sair por aí, por exemplo, sem roupa ou sermos mal educados com as pessoas. Elas são recursos que nos permitem viver em sociedade, com respeito, com educação. E a gente não pode sair por aí falando tudo que a gente quer sem filtros. Então, todos nós temos posturas diferentes, desenvolvidas para ambientes diferentes. E todas essas facetas, elas podem ser consideradas autênticas, porque, na verdade, elas fazem parte da mesma pessoa, fazem parte de nós. E é bom e é até desejável ter um comportamento adequado para cada situação. Então, o Paul McAuliffe, ele também sente que o treinamento de competências socioemocionais, sociais, é extremamente válido. E ele não acha que imitar algumas expressões sociais dos neurotípicos seja um crime. Para ele, então, o pior conselho que a gente pode dar para um autista é esse. Seja você mesmo. Esse é o primeiro pior conselho, porque ninguém é autêntico, espontâneo e original o tempo inteiro. É claro que esse movimento para que a gente tire as nossas máscaras, para que a gente seja mais livre, mais autêntico, é excelente e tem todo o nosso apoio, porque foi a partir desses debates públicos, da representatividade, né, de outras pessoas famosas, autistas, que começaram a falar sobre o seu próprio diagnóstico, que o estigma foi sendo reduzido e nos últimos anos, né, as pessoas têm mais liberdade, têm mais direitos, então tudo isso é ótimo, de verdade. Mas acontece que cada um tem as suas preferências, tem o seu momento, o seu tempo de desenvolvimento. Então, agora se por um lado essa transparência total, ela não é possível e nem recomendada, a camuflagem integral das nossas características, das características do espectro, ela também não deve ser um propósito. O Paul McAuliffe e vários outros autistas, eles sentem que pode ser uma maldade aconselhar uma pessoa autista a treinar exaustivamente para parecer típica. Eu não estou falando mal do ABA aqui, essa é outra questão, nós podemos falar em outro vídeo, mas é claro que todos nós vamos ser beneficiados por um treinamento de habilidades socioemocionais e outras habilidades também. Mas muitas das características atípicas, elas são excelentes
para a própria pessoa e para toda a sociedade. E, aliás, existem pessoas extremamente talentosas aqui na nossa comunidade mesmo, e eu espero que vocês não estejam camuflando a arte de vocês, porque eu vejo lá no Instagram desenhos, fotos, quadrinhos, textos, tudo maravilhoso. E bem, para a gente concluir aqui, a questão é a seguinte: existe todo um espectro dentro do espectro. Então, esse vai ser o nosso desafio, escolher a nossa paleta de cores. E para que isso aconteça, para que a gente descubra quais são as cores que a gente quer usar, qual é o nosso espectro, a gente precisa, primeiro, se conhecer bem, clareza é poder. A gente precisa ter bons profissionais ao nosso lado, que nos ajudem. E a gente precisa, principalmente, assumir essa responsabilidade de cultivar o nosso potencial. Isso é fácil? Não é fácil, mas, na minha opinião, isso é simplesmente necessário. É o que a gente precisa fazer. Mas então me conte aqui agora, e você? Camufla muito? Ou você até que conta para as outras pessoas alguma coisa sobre a sua neurodivergência? Você tem essa coragem? Você tem essa liberdade? Está tirando suas máscaras ou está criando novas? Conte aqui.